Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Casos de dupla infecção no Rio, São Paulo e no Ceará. Pacientes testam positivo para Covid e para influenza. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que as vacinas contra a Covid para crianças vão ser distribuídas na segunda quinzena deste mês. Em Betim, famílias vão ser retiradas de casa por causa do risco de desmoronamento. E ainda, as despesas do início de ano. E os pais reclamam dos preços mais altos dos materiais escolares. Agora no Brasil TV. Três estados detectaram casos de dupla infecção da Covid-19 e da gripe. Os primeiros casos foram 1 no Rio de Janeiro e 3 no Ceará. Os resultados dos exames comprovam positivo para Covid-19 e para influenza A. Um outro laboratório confirmou os mesmos diagnósticos. Os exames são de um adolescente de 16 anos que mora no Rio. A mãe conta que o filho foi vacinado contra a gripe e o coronavírus e que apresenta sintomas leves. Fizemos primeiro o teste rápido, que ele testou positivo para o Covid e para influenza A. E nós desconfiamos, achamos estranho e fomos a outro laboratório fazer um teste mais completo. Ele está bem, né? Está com praticamente nenhum sintoma. As autoridades de saúde da Prefeitura do Rio e do Estado, no entanto, informam que ainda não foram notificadas de nenhum caso de dupla infecção. Para especialistas, a infecção dupla por Covid-19 e gripe deve aumentar, já que os dois vírus estão circulando ao mesmo tempo e são altamente transmissíveis. Um outro problema é que os dois atacam o sistema respiratório. Por isso, é importante estar com a vacinação em dia. Além da pandemia de Covid-19, o Rio de Janeiro vive uma epidemia de influenza. Por isso, os casos de co-infecção podem ocorrer. Aqueles que foram vacinados contra a Covid e contra a influenza tendem a evoluir de uma forma muito boa. Entretanto, quem não se vacinou, seja contra a Covid, seja contra a influenza, podem evoluir com maior gravidade. Agora a gente tem vivido no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil uma epidemia de influenza A. E ao mesmo tempo a variante Ômicron, que é muito mais transmissível da Covid-19, circulando nos mesmos estados. No Ceará, a Secretaria de Saúde confirmou 3 casos de dupla infecção em Fortaleza. 2 bebês de 1 ano chegaram a ser internados, mas já receberam alta. O terceiro caso foi um homem de 52 anos que não precisou ser hospitalizado. Para se prevenir da gripe e da Covid, os cuidados são aqueles que a gente já conhece. Uso de máscaras, evitar aglomerações, lavar as mãos com água e sabão frequentemente e usar o álcool em gel. O que nós recomendamos é que sempre que possível seja feito o diagnóstico e que essas pessoas sejam eventualmente tratadas com medicamento antiviral, caso confirmado influenza, e que sejam mantidas em isolamento por pelo menos 7 dias, sendo testadas depois, na medida em que o esperado é uma evolução benigna desses casos, sem complicação e sem necessidade de hospitalização. O terceiro estado com um caso de dupla infecção é São Paulo. Foi confirmado agora à tarde em um bancário de 52 anos. Outras informações daqui a pouco no Jornal Nacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos só deve começar na segunda quinzena deste mês. A consulta pública feita pelo governo federal sobre esse tema terminou ontem às 23 horas e 59 minutos. A consulta começou no dia 23 de dezembro. O Ministério da Saúde recebeu quase 24 mil contribuições em 10 dias. Na semana passada, Queiroga afirmou que a vacinação já poderia começar na primeira semana de janeiro. Hoje, adiou essa previsão, ainda sem dar uma data específica. Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas elas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuída. Queiroga defendeu a consulta pública. O que eu quero destacar que nem é referendo e nem é plebiscito. É uma consulta pública, seguida de uma audiência pública, onde os especialistas das diversas correntes
vamos poder discutir para a sociedade tomar conhecimento. Especialistas criticam a consulta pública. Dizem que as perguntas parecem ter o objetivo de gerar dúvidas sobre os benefícios da vacinação e de induzir respostas que reafirmam a posição do governo, contrário à imunização das crianças contra a Covid. O resultado da consulta pública só deve ser divulgado na quarta-feira. Mas antes, o Ministério da Saúde ainda vai realizar uma audiência pública para tratar da vacinação infantil. O Ministério não divulgou a lista dos participantes. Disse apenas que foram convidados especialistas e representantes de entidades ligadas ao tema. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações foi convidada e confirmou presença. Isabela Balalé vai defender a vacinação das crianças e disse que espera um debate amanhã pautado pela ciência. Eu desejo que seja uma audiência tranquila, em que a gente possa se posicionar com dados científicos, que todos levem dados científicos. A gente entende que o nosso papel é importante para a sociedade e a gente tem que estar lá. E é isso, e vamos tentar dar o nosso melhor para que a coisa fique num tom sério, ético e científico, né, acima de tudo. O Ministério da Saúde tem dito que a recomendação interna é pela inclusão do público infantil no Plano Nacional de Imunizações contra a Covid-19. A posição definitiva deve ser oficializada depois de amanhã. Caso se confirme, o governo federal vai precisar comprar as vacinas da Pfizer, único imunizante autorizado pela Anvisa para ser aplicado nas crianças. O laboratório reafirmou hoje que as tratativas com o governo continuam. O infectologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, criticou a demora para o início da vacinação, que está autorizada pela Anvisa desde o dia 16 de dezembro. Cada semana perdida, cada demora na contratação dessas doses, a consulta pública, qualquer ato protelatório que a gente está vivenciando agora é atraso maior ainda no começo, no início dessa vacinação. Então, certamente vamos começar as aulas sem vacina para todas as nossas crianças. Eu acho que isso não é um impedimento das aulas retornarem. Nós vamos vivenciar uma onda que tende a pegar, sim, com mais frequência os não vacinados, e as crianças respondem para uma parcela considerável, mas nós temos que correr com as vacinas e não atrasar as aulas ou deixar as crianças desprotegidas. Manaus começou a aplicar hoje a 4ª dose da vacina contra a Covid em pessoas que têm alto grau de imunossupressão, como pacientes de câncer, por exemplo. A nova dose do imunizante ainda não está disponível para todo mundo. Só podem tomar pessoas com alto grau de imunossupressão e que receberam a dose de reforço há pelo menos 4 meses. Entre as pessoas autorizadas a tomar a 4ª dose estão aquelas que fazem tratamento de câncer, transplantadas, soropositivas, pacientes que precisam de hemodiálise e pacientes com doenças reumáticas, autoinflamatórias ou intestinais inflamatórias. Os pontos de vacinação em Manaus estavam fechados até antes do Réveillon e voltaram a funcionar hoje. Em um shopping da capital teve fila e bastante movimento, mas a procura pela 4ª dose do imunizante ainda é baixa. Marcelo Moreira para o Brasil TV. A gente falou agora há pouco do Ceará, né? Por lá, aumentaram os locais onde a apresentação do certificado de vacinação contra a Covid passa a ser obrigatório. O Alessandro Torres tem as informações. Hoje foi o primeiro dia de obrigatoriedade do passaporte da vacina nos hotéis, pousadas e academias do Ceará. A exigência, determinada pelo governo do estado no mês passado, foi em comum acordo com os representantes destes setores e tem o objetivo de incentivar a vacinação e também proteger os frequentadores desses locais. Desde o dia 15 de novembro, o passaporte da vacina já é obrigatório nos restaurantes, bares e também nos eventos em todo o Ceará. Alessandro Torres para o Brasil TV. Dos 5 navios de cruzeiro que operam em águas brasileiras, 3 estão no Porto de Santos. E 2 deles, o MSC Esplêndida e o Costa Diadema, estão no nível 4 no cenário epidemiológico por causa dos casos de Covid. Eles não podem seguir viagem. Olá! 3 navios que estão no Porto de Santos apresentam casos de Covid a bordo. O MSC Esplêndida foi impedido de seguir viagem devido ao número de casos e também
ao nível de contaminação, nível 4, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O navio estava impossibilitado de seguir o roteiro. Os passageiros ficaram muito descontentes, eles chegaram cedo para embarcar e realmente receberam a notícia por volta das 6h30 da tarde. Foi um descontentamento geral. O navio agora se encontra na Barra, não está mais atracado. O Costa Diadema chegou hoje cedo de Salvador, também com casos de Covid. Todos os passageiros já desembarcaram aqui no Porto de Santos e o navio também não deverá cumprir as suas 2 próximas viagens. Uma seria hoje e a outra no dia 10. Também está atracado aqui no terminal de passageiros do Porto o navio Costa Fascinosa. 1.476 pessoas já desembarcaram. O navio ele veio de Ilhabela e deverá seguir para a Ilha Grande. Mas antes de embarcar, os passageiros vão ter que esperar, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as autoridades sanitárias, vão fazer uma inspeção neste navio para saber exatamente o nível de contaminação. Atualmente é o nível 3, mas tudo pode mudar e aí o roteiro poderá ser cancelado. Janaína Rony, de Santos. O presidente Jair Bolsonaro continua internado em São Paulo para exames. Ele desembarcou na cidade de madrugada depois de passar o Ano Novo em Santa Catarina. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, ontem o presidente sentiu um desconforto abdominal. O médico do presidente suspeita de uma nova obstrução intestinal. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. No Tocantins, 35 cidades estão em alerta por causa das chuvas. Dezenas de famílias estão fora de casa. No Tocantins, 35 cidades estão em alerta por causa das chuvas. O extremo norte do estado é a região mais afetada. Dezenas de famílias estão fora de casa. São Miguel do Tocantins fica bem na divisa com a cidade de Imperatriz, no Maranhão. A água do rio Tocantins invadiu casas e o comércio na orla. A balsa que faz a travessia de veículos e pessoas está há 4 dias parada porque não consegue atracar. O porto está submerso. Em Axixá do Tocantins, os moradores acordaram com a água entrando em casa depois que os rios e açudes da região transbordaram. Alguns carros ficaram quase submersos. Em Taguatins, a água chegou na altura das janelas das casas. Em Esperantina, de barco, moradores têm tentado resgatar os animais. Desde ontem à noite, foi feita uma força-tarefa entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para ajudar na retirada dessas famílias, levando para abrigos improvisados em escolas e ginásios de esportes. Wesley Muricy, para o Brasil TV. Na Bahia, a chuva até diminuiu, mas 153 cidades ainda estão em situação de emergência, como Itabuna, onde ainda tem muito entulho espalhado pela rua. Hoje, um grupo de médicos chegou ao sul do estado. 23 médicos chegaram hoje à Bahia e vão se dividir entre as áreas mais afetadas pelas enchentes. O governo federal diz que vai enviar ao todo 119 médicos. Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Cidadania, João Roma, e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também desembarcaram em Ilhéus. O voo chegou um pouco depois do meio-dia. No aeroporto mesmo, eles apresentaram os médicos e voltaram para Brasília logo em seguida. Apesar da chuva ter diminuído em várias áreas, a situação aqui no estado ainda é grave. São 90 mil pessoas desabrigadas e 153 municípios em situação de emergência. No sul da Bahia, pouco sobrou das casas e das ruas das áreas ribeirinhas. Aqui em Itabuna, como você perguntou, olha, o trabalho de limpeza continua, tem muito entulho pelas ruas como esta aqui, onde nós estamos no bairro Mangabinha. Agora que o sol voltou, a prefeitura faz o levantamento dos prejuízos. Já na região oeste do estado, 3 comunidades indígenas com quase 120 pessoas estão isoladas. As equipes de resgate devem chegar ainda hoje à tarde a esses locais. E 19 bombeiros do Rio de Janeiro que vieram ajudar as vítimas da enchente estão com Covid. Eles estão em isolamento em Vitória da Conquista. E com riscos de mais enchente, agora a Defesa Civil está preocupada com o sudoeste da Bahia.
Depois de mais de 40 dias de chuvas fortes, as estradas que dão acesso a Cavalcante, em Goiás, continuam em situação crítica. A região, que fica na Chapada dos Veadeiros, é um destino de muitos turistas. Os atoleiros ainda são uma das maiores dificuldades para quem precisa chegar ou sair de Cavalcante pela rota alternativa. Para ajudar, os bombeiros usam troncos, galhos e terra para tapar os buracos nas estradas. É porque um trecho da rodovia GO 118 foi engolido por uma cratera antes do Natal e vai precisar ser reconstruído. A previsão do governo de Goiás é que as obras de recuperação sejam feitas em até 45 dias. Mas a meta é que pelo menos veículos de emergência consigam passar nos próximos dias. Enquanto isso, mais de 1.500 famílias estão praticamente isoladas. Governo, entidades e moradores das redondezas arrecadam doações de alimentos, cobertores e remédios para ajudar as comunidades que vivem ali. A chuva castigou a região metropolitana do Recife. Um morador que tem dificuldade para andar, para sair de casa, precisou ser resgatado na carroceria de um triciclo. Márcio é entregador de materiais de construção, é quem pilota o triciclo e que resgata seu Carlos Alberto, idoso, morador do conjunto Muribeca e que tem dificuldade de locomoção. Eu estava chegando para carregar ali o tijolo, aí quando der fé, deu duas saídas lá de dentro. Aí eu disse, Índio, vem embora aqui, eu te ajudo aqui. Aí eu peguei, botei a carroça ali e ele subiu. Aí eu levei ele ali pro outro lado e botei ele ali. Transtorno para quem precisa sair de casa e prejuízo para quem tem algum comércio no conjunto Muribeca, que fica em Jaboatão dos Guararapes. Esse local, por exemplo, serve de garagem e também de depósito para o armazém de construção que fica aqui ao lado. Durante a chuva dessa madrugada, o pessoal perdeu telha, perdeu tinta, perdeu material de construção. E esse é um prejuízo que já vem se acumulando ao longo de muitos anos. Seu Edivaldo José nem consegue dar conta do prejuízo que tem sempre que chove. Ele é o proprietário do armazém de construção e mostra onde a água chegou. O prejuízo foi imenso. Foi incalculável devido à altura que a água chegou. Quem precisa seguir para os compromissos tem que se equilibrar perto de um muro para não cair na lama. E para passar pelo alagado tem que ser devagar e ter muita paciência, que é o que o seu Antônio tem há pelo menos um ano para aguentar a situação. Televisor estragado, material de trabalho inutilizado pela água e nos fundos do imóvel, mais alagamento. O canal cheio, as águas não tem como escoar. Ela dá retorno aqui para a Rua 3, que é a parte mais baixa que tem. E aqui, quando eu comprei esse imóvel aqui há um ano, o proprietário aconselhou que eu aterrasse, que a parte baixa eu não ia usar, porque a água, quando dá, é 1 metro, 2 metros, que bate lá no peito dele. O canal que seu Antônio falou fica perto do imóvel dele. E essa água que está acumulada seria de um desvio feito há pelo menos 2 anos. E, na verdade, foi um crime ambiental que cometeram. Aqui tem animais silvestres, entendeu? Plantas, quer dizer. E aí, o que é que a gente quer? Na verdade, o que a gente quer é o seguinte, que a prefeitura faça o serviço direito e marque com a gente o dia que vem resolver isso. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disse que o conjunto Muribeca tem um sistema de drenagem que está sendo limpo pelas equipes de limpeza urbana desde a última semana do ano passado. A Justiça determinou a retirada de quase 30 famílias moradoras do bairro Jardim Teresópolis, um dos mais populosos de Betim, por causa do risco de desabamento. Os imóveis vão ser demolidos. Os moradores do Beco do Fagundes, no bairro Jardim Teresópolis, ficaram sabendo da decisão na véspera do Natal. Eles vão ter que deixar as casas na quarta-feira. O coronel que fez lá a reunião conosco lá, o primeiro boa tarde dele para a gente foi, de imediato, uma notificação, né, que ele estava com 12 páginas, já assinada pelo juiz, né, que nós teríamos que desocuparmos as nossas casas e que não teríamos direito à indenização. Segundo a Prefeitura, 75 casas serão demolidas, mas 27 permanecem ocupadas. Nas chuvas de janeiro de 2020, houve um deslizamento de terra numa encosta ali. Uma casa desabou, matando 2 pessoas. Vários moradores têm o laudo da Defesa Civil da época, atestando que a residência está fora de risco. Uma indignação, porque a Defesa Civil está escrita aqui, ó, que a edificação não apresenta nenhuma anomalia ou patologia que comprometa a nossa estrutura.
E aí a gente fica seguro com isso aqui, daí a pouco eles vêm e falam assim, vai ter que sair. A decisão judicial que autoriza a desocupação da área e a demolição dos imóveis cita laudo da Defesa Civil com a classificação de áreas em alto e muito alto risco de enchentes, inundações e movimentos de massa. O barranco fica no final da rua e está coberto de lonas. Agora, o que os moradores aqui debaixo reivindicam é a construção de um muro de arrimo para contenção dessa terra. E não que eles saiam de suas casas. É o desejo de Zélia, que mora no Beco do Fagundes há 42 anos. A gente quer que faz um muro de contenção, entendeu? Que é o trabalho que eles têm que fazer aqui para os nossos moradores, né? Ou se eles falam que a área está comprometida, dá para a gente o nosso direito digno, que nós não somos animais para estar tratado desse jeito, dessa forma. Eles estão tirando a minha moradia, que eu levantava cedo. Se eu tenho a casa que eu tenho, foi com muita luta, entendeu? A proposta da Prefeitura, que esteve hoje no local com equipes da Defesa Civil e da Assistência Social, é de um aluguel social de R$ 450 ou casas populares no bairro Citrolândia, a 20 quilômetros de distância. Tivemos vizinhos que foram lá, não tem água, não tem luz e estariam disponível a partir de março. Dona Antônia é a moradora mais antiga do beco. No lote, construiu casas para toda a família. Quem ganha salário mínimo aguenta pagar R$800 de aluguel e em casa que não é adequado para caber as coisas da gente, ainda tem que pagar água e luz. Lá ainda tem que pagar água e luz aqui. A Prefeitura de Betim disse que cumpre determinação judicial com base nos laudos da Defesa Civil e que vai demolir uma área de aproximadamente 14.200 metros quadrados. A seguir, cobras à solta pelo Distrito Federal, quase 500 foram resgatadas no ano passado. Brasil TV de volta neste primeiro dia útil de 2022 e muita gente já gosta de começar botando ordem na casa e principalmente nas finanças. Por isso é hora de pensar naquelas despesas de janeiro: IPTU, IPVA, material escolar. Pode separar o lápis e o caderno para fazer as contas, mas já vai sabendo que eles também estão mais caros. O preço do material escolar subiu além dos 5% no acumulado dos últimos 12 meses. Parece pouco, mas pesa. Principalmente junto com os outros boletos. Né, dona Maria Helena? IPVA vai pagar como, já sabe? Ah, parcelado também. Parcelado. IPTU? IPTU é a parte do meu marido. É com ele? É com ele. A gente divide, Divide, subtrai, soma, multiplica. Afinal, matemática é matéria obrigatória, mesmo nas férias. Já em dezembro a gente já vai pensando, né? Como tem que... já vai se programando o que dá para parcelar, né? Porque tá bem complicado, né? O Paulo garante que tá difícil também do outro lado do balcão. Ele é dono dessa papelaria na Zona Oeste. E além de não conseguir repassar os aumentos dos fabricantes, que ficaram entre 10% e 12%, tá tendo que encontrar formas de facilitar a vida dos clientes. Conforme o valor, a gente parcela até 6 vezes, sem juros, sem nada. A gente nota que esse mês é bravo, né, Tiago? Esse mês aqui tem chefe de família tem várias despesas, né? Então tem que dividir mesmo. O poder aquisitivo caiu muito. Então não dá para repassar todos os aumentos. Nessa aritmética em que os gastos só se multiplicam, a Lilian dá aula de planejamento. Em casa, normalmente, a gente economiza bastante no final do ano, no último trimestre do ano, já vendo o que vai ter de gasto em janeiro. E então a gente tenta fazer tudo em janeiro à vista, para também não prolongar os gastos no início do ano. Para quem também tem como pagar à vista, a Prefeitura da capital oferece 3% de desconto no IPTU. Não consegue? Dá para parcelar em até 10 vezes. No caso do IPVA, justamente pela situação financeira difícil, o Estado decidiu aumentar para 9% o desconto do pagamento à vista para carros usados. No caso dos novos, são os mesmos 3%. E o parcelamento, antes feito em até 3 vezes, subiu para 5%. O Alberto é economista e ele diz que para quem tem um dinheirinho guardado, os descontos à vista compensam. O que você deve evitar? Pagar no cartão de crédito e, se você não tem condição de pagar o cartão de crédito, cair no rotativo. Esse é o pior cenário. Os juros do rotativo eles chegam a 340% ao ano, quer dizer, é um número estratosférico, é fora do padrão.
você deve evitar a todo custo entrar no rotativo, mesmo no cheque especial, que é da ordem de 180% ao ano. As cobras estão à solta pelo Distrito Federal. A Polícia Militar resgatou quase 500 no ano passado e elas aparecem nos lugares mais inusitados. Imagina o susto de encontrar uma cobra dentro da gaveta do armário. Olha o tamanho da cobra. Vem aqui, Andresa, pelo amor de Deus, tirar essa cobra. Essa visita indesejada foi na semana passada em uma casa em Braslândia. E esse caso não foi o único. 2021 foi o ano em que a cobra estava solta, literalmente. No Jardim Botânico, essa foi resgatada e enrolada no sofá de uma casa. No Lago Sul, essa jiboia estava no jardim de uma residência. Essa outra jiboia estava escondida no telhado de um galinheiro, na zona rural de Planaltina. E teve até cobra motociclista, resgatada, enrolada no guidão de uma moto em Ceilândia. O Batalhão Ambiental resgatou quase 500 serpentes, média de mais de uma cobra por dia. E a equipe policial militar ambiental vai deslocar, vai fazer o resgate e vai encaminhar esse animal. Se ele tiver ferido, para os cuidados veterinários, se o animal ele tiver saudável, vai ser reintroduzido na natureza. E nesse período de chuva, a chance delas aparecerem é ainda maior. É que, segundo especialistas, essa é a época da reprodução das serpentes, que saem em busca de parceiros e de alimentos. As serpentes elas têm um papel muito importante na natureza, que é o de controlar populações de outros animais. O aumento das cidades ele também favorece o aumento do encontro das serpentes, porque a gente quando as cidades crescem, a gente tira a área de vida desses animais, a gente tira o ambiente que elas precisam para viver. Ao se deparar com um animal silvestre, a recomendação é manter uma distância segura do bicho. De acordo com a Vigilância Ambiental, de janeiro a setembro de 2021, 114 pessoas foram feridas por animais peçonhentos. Outro alerta é que capturar ou matar um animal silvestre é considerado um crime ambiental. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.